De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado criminalista Dr. César Augusto Moreira. Ele está nos esclarecendo a respeito do julgamento do casal Nardoni e todo o desenrolar desta trama. Agora, doutor, eu falei até liberdade, mas realmente é liberdade, porque o regime semiaberto é isso, né? Como é que funciona? Sim, o regime semiaberto, para eles, vai funcionar da seguinte forma. Durante o dia, eles vão ter o direito de sair da unidade prisional e voltam para a unidade prisional à noite para pernoitar. E aos finais de semana também permanecem na unidade prisional. Só que, quando chegar a época deles obterem esse direito, não havendo vaga em unidade prisional de semiaberto, eles terão o direito de já passar para o aberto. Por quê? Porque o Estado não pode carregar aos ombros do preso a sua ineficiência em prover unidade prisional de regime próprio. Então, se a época da progressão não tiver vaga, eles vão direto para o regime aberto. Sem comentários, né? Mas você sabe que o direito, olha, gente, é uma coisa interessante, eu acho apaixonante. Principalmente o direito penal, para mim é das coisas que mais apaixona qualquer bacharelando, qualquer cara que se propõe a cursar o nosso curso de direito. E como tem aquele chavão, né? Antes 1000 culpados soltos do que um inocente preso. É aí que de repente eu me questiono muito. Em relação a tudo isso que aconteceu, a tudo isso que aconteceu com dessa Nardoni, influência da opinião pública. Da opinião pública, mídia, sabe, muito forte, todo mundo. Quer dizer, condenando antes do julgamento. Eu achei que foi já um conceito já pré-concebido, que isso não me agrada. Mas as provas, né, doutor, não restaram dúvidas que eu acho que toda prova tem dúvida. Ou não, olha, como é que ficou essa situação? Eu não conheço os autos tecnicamente, não compulsei os autos. O que eu tenho visto é pela imprensa. A imprensa tem apresentado uma perícia feita de forma excelente. Isso é o que a gente tem conhecimento. Segundo ainda a imprensa, o promotor fez uma demonstração das provas obtidas pericialmente que ficaram irrespondíveis pela defesa. Um grande pensador do direito penal disse que a rainha das provas é a lógica. Se o promotor conseguiu provar que o discurso dele tinha lógica e ressonância com o que tinha nos autos, o jurado tem que condenar. Mas baseado também nestas provas que não levam e não incriminam realmente o casal, é que o advogado quer reabrir o processo para anular esse júri, não é isso? Sim. Porque a dúvida sempre prevalece ao lado do réu. Por que isso está acontecendo? Porque essas provas realmente não condenam esses réus? Luciana, crime de homicídio geralmente você não tem testemunha. Principalmente esse tipo de crime praticado contra a criança ou contra a mulher. Então hoje, no século XXI, o que vai se discutir ou não é a prova pericial. A maioria dos processos nos Estados Unidos hoje que são apresentados para o júri tem único fundamento na prova pericial. E o Brasil precisa importar isso. Porque a prova pericial ela é irrespondível, tanto para absolver quanto para condenar. Sim. Dificilmente você vai ver um exame de DNA que não é. Sim. Então, o futuro vai ser esse. Infelizmente, nós não temos uma perícia que atue como atuou no caso da Isabela em todos os processos de São Paulo. Nós temos casos na periferia de São Paulo que um imóvel está fechado há 9 meses porque não tem perito para ir periciar o mesmo local onde morreu uma menininha da idade da Isabela. Nossa. É verdade. Então, se pincelam alguns casos que se transformam em emblemáticos. Obviamente, você tem razão, a opinião pública forçou, por quê? Os jurados assistem televisão, os jurados leem jornal, o juiz que deu a sentença, antes de ser juiz, ele é ser humano, ele assiste televisão, ele lê jornal, então ele já chegou para o júri com uma sentença pronta, ele carreou para essa sentença tudo que ele trouxe no inconsciente de 2 anos que ele está assistindo, que ele está vendo. Porque é aí que eu te falo, que a informação, a mídia, essa loucura, quer queira, quer não queira, influencia. Daí dá essa comoção, entendeu? Essa pressão danada, não é verdade? Realmente todos têm que fazer tudo com muita responsabilidade, né, gente? Porque independente, nada justifica alguém tirar a vida de outra pessoa. Nada. Principalmente de uma criança, seja quem for. Agora, o que também não pode é, como a Zezé e o senhor falou, às vezes, por toda essa comoção, acaba condenando alguém e no frigir dos ovos não é. Não é o caso, mas... Não, a gente não sabe também se é o caso, porque foi condenado. Toda condenação, no meu ponto de vista, como ser humano, e um pouco bacharelando em ciências sociais e jurídicas, eu diria o seguinte, sempre para ir numa dúvida.
E concordo com você, te trago um exemplo. Já trouxe do Brasil o caso dos irmãos Naves. Isso. E vou te trazer um outro exemplo dos Estados Unidos, 1940, Karel Witcher Chessman. Ficou 12 anos no corredor da morte. Aprendeu português, aprendeu português em 3 meses para se corresponder com o ministro Nelson Hungria. Foi executado no mês seguinte, descobriu-se que ele era inocente. Olha que absurdo. Que horror. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Pois é. A coisa é dura. Bom, gente, não vamos matar ninguém, vamos fazer amor, tudo de bom, mas daí também o meu advogado, que eu gosto tanto, mas se eu matar alguém, eu vou procurá-lo. Querido, obrigada, você é maravilhoso. Sabe que você, olha, sou tua fã ímpar. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos e esperamos não tê-lo aqui novamente, mas pelo andar da carruagem nós vamos trazê-lo para ver o que vai acontecer aí pela frente. E parabéns pelo programa. Muito obrigada, doutor. Gente, um grande beijo. E abaixem a peixeira, gente. Tchau.